Então, estamos ainda na série Armagedon, acabamos estendendo ela para esse domingo e para o outro. E para a gente trazer alguns detalhes ainda. Lembrando para todos vocês aqui que eu não abordei vários temas aqui, porque eles já foram abordados na série sobre o Apocalipse, que está salvo no nosso canal no YouTube. Mas estamos aqui aprendendo sobre o final dos tempos. E hoje eu quero falar sobre um tema que a gente acabou saltando e eu vou retornar a ele, que é exatamente sobre o milênio. Então vamos falar hoje sobre o milênio. Vamos falar hoje sobre o abismo, a chave e os 1000 anos. Ok? Esse é um dos temas muito discutidos, mas, para ser sincero, eu não vejo problema nenhum para tanta discussão, mas enfim. Quem está comigo em Apocalipse 20, diga aleluia. Eu vou ler na nova versão transformadora. A Bíblia diz assim: então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave de que lugar? Quero ver a igreja. A chave de quê? A chave do abismo. E uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Por quanto tempo? O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para quê? Para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus, que não tinham adorado nem a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por quanto tempo? Por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Até aqui, depois a gente continua com o restante do texto. Ok. Vou aproveitar a mensagem de hoje também e vou recapitular alguns detalhes que eu percebi que alguns ficaram em dúvida. Deixa eu puxar aqui, por favor, meu script. Ok, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês está aqui no texto que acabamos de ler, está correlatado ou ligado com outro texto de Apocalipse. Lembrando a vocês que a melhor forma de você interpretar o livro de Apocalipse é encontrar referências dentro do próprio livro e em outros livros da Bíblia. Porque o livro de Apocalipse é repleto de simbologias. Repleto de quê? Simbologias, de imagens, e nós precisamos conectar uma a outra para trazer clareza. E uma das coisas que aparece no texto que acabamos de ler de Apocalipse 20 é que a Bíblia diz que um anjo desce do céu com uma chave na mão e que esta chave ele usa para trancar o abismo. E depois de ele trancar o abismo, ele coloca um lacre. Ok? Está claro isso ou não? Por falta de, às vezes, de um maior entendimento dos textos ou dos termos usados, as pessoas, quando ouvem a palavra abismo, imaginam logo que é o inferno. Ok? E por causa disso, hoje eu vou resgatar um pouquinho, rapidamente, esse tema sobre o inferno também. Porque eu notei que algumas pessoas ficaram com dúvidas. E que é até bom, porque significa que vocês estão realmente atentos à mensagem, e é normal surgir dúvida exatamente porque estão prestando atenção na mensagem e querem aprender mais.
Mas vamos lá. As pessoas, quando ouvem a palavra abismo, imaginam que ali é o inferno. Só que não é um inferno. A palavra aqui para abismo, em grego, traz a ideia de uma fenda. De uma fenda. E é como um poço no centro da terra em que você não vê o fundo. Essa é a ideia aqui de abismo. É a ideia de como se fosse uma fenda, uma abertura. E quando você olha para dentro dela, é uma abertura como que na terra, apontando para o centro da terra, e quando você olha, você não encontra o fundo. E a referência aqui é que esse anjo, ao descer com essa chave, ele tranca, ele fecha esse abismo. Diga comigo, ele fecha este abismo. Mas por que ele fecha o abismo? Aí você vai dizer, não, é óbvio que ele fecha o abismo, porque a Bíblia diz que o dragão, que é Satanás, é jogado nesse abismo. Então ele precisa trancar para que o diabo não saia de lá. Mas a verdade é que isso é uma consequência. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 9, aí eu quero pedir a vocês que coloquem aqui na tela aqui, por favor. Apocalipse 9, a partir do verso 1, coloca aqui para mim, por favor. Pode botar na própria NVT. Apocalipse 9, verso 1. Diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Ok? Lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Percebam que aqui uma outra criatura, um outro personagem também recebe a chave do abismo, do poço do abismo. Lembra essa palavra? Volta aqui um pouquinho. Essa palavra aqui para poço é exatamente como se fosse abertura. É uma ideia aqui, é uma imagem. É só para ter um pouco mais de clareza, porque ele usa a palavra ali, poço. Essa palavra poço aqui no original dá a ideia da abertura. Então é como se a abertura ela não fosse tão grande quanto é o restante do receptáculo ou daquele ambiente. Então, em relação ao restante do ambiente, aquele buraco não é tão grande. Então é como se fosse um poço, é a entrada. Mas depois que entra, você percebe que é como a ideia original da palavra abismo. É uma coisa que não tem fim, não tem fundo. Está claro isso ou não? Só que essa outro personagem aqui, ele também recebe essa chave. Mas percebam que o texto diz que lhe foi dada, então não era dele. Está claro isso ou não? Isso é importante nos textos de Apocalipse. Percebam que pessoas que não têm poderes deles próprios, algo foi dado. A Bíblia diz, então foi dado à besta a autorização para dominar por 42 meses. E ninguém poderia dizer. Ou seja, foi Deus que deu a ele permissão para ele fazer isso. Não vinha dele, então lhe foi dado. Então a mesma coisa, a chave não era dessa criatura aqui, desse personagem. Lhe foi o quê? Dado. Lhe foi dada. Aí você vê aqui que a palavra diz que é uma estrela que havia caído de onde? Do céu. Continue o texto. Quando o poço foi aberto, então se o poço foi aberto, o poço estava o quê? Ele usou o quê para abrir o poço? Ok. Dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Continue. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhe foi dado, percebam novamente, poder para ferroarem como escorpiões. Continue. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Continue. Também lhes foi ordenado que não as matasse, mas que atormentasse por 5 meses com dor, como a ferroada do escorpião. Como? Verso 6. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Ok? Então percebam aqui, lendo todo o texto, que o abismo não é um inferno. Porque a Bíblia diz que um anjo foi lá e abriu esse poço. Só que este anjo, a Bíblia diz, ele é uma estrela caída. É uma estrela o quê? Que ela caiu do céu. Então, na verdade, aqui é o quê? Um demônio. É o quê? Um demônio. Por isso que ele não possuía a chave. A gente parar com essa ideia de que os demônios têm chaves de autorização para ficar fazendo. Não, meu irmão. Deles mesmos não tem. Está claro isso ou não? Tudo que vai acontecer no Apocalipse, Deus está permitindo. Ele está o quê? A autoridade é dele. Está claro isso ou não? Então, uma chave é dada a esse espírito para o tempo do fim. E quando ele abre o abismo,
quem estava trancado lá, que eram esses espíritos que pareciam aos olhos de João como gafanhotos, mas eles conseguiam injetar veneno como escorpiões. Estes seres estavam presos lá. Então o abismo é uma prisão, é uma o quê? Uma prisão. Então até aqui você já entendeu que foi dado a um demônio uma chave para que ele abrisse o abismo. Está claro isso ou não? Vamos lá. Não vou ler esse texto, mas você pode anotar como referência. A Bíblia diz em Apocalipse 11:7 e Apocalipse 17:8, não precisa ir lá, porque eu quero ganhar tempo. Anote só a referência. Apocalipse 11:7 e 17:8 diz que a besta, quando ela é alvejada, eu vou usar essa linguagem alvejada, gente, me permitam, porque eu estou já falando no nosso tempo moderno. Mas a Bíblia diz que ela é ferida com a espada. Mas lembre-se, a espada era uma arma daquele período que praticamente não se usa mais hoje. Então é mais fácil que ele tenha sido alvejado. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas, enfim, a besta ela será ferida mortalmente. E ela, como a palavra anti, não só significa um anti ou um contrário a Cristo, mas um imitador, ele vai imitar a Cristo. Ele morre diante das pessoas e, de repente, depois de um tempo, ele volta à vida. E é onde todas as nações se maravilham, dizendo, uau, ele voltou de lá. Só que o texto diz de onde ele voltou. A Bíblia diz que ele volta daqui, do abismo. Aí é uma leitura minha, de quando eu leio a Bíblia assim. É uma leitura. A minha leitura é que o anticristo, ele é influenciado pelo diabo até o dia em que ele é alvejado. Está claro isso ou não? No dia em que ele é alvejado, ele cai como se estivesse morto, e ali o dragão o traz de volta. Por isso que a Bíblia diz, ele volta do abismo. O dragão traz ele de volta. A partir dali, ele já não é 100% homem. Ele é homem e diabo ao mesmo tempo. É uma interpretação quando eu leio as Escrituras. Que ele não volta mais a mesma pessoa. Porque tanto que isso acontece mais ou menos quando vai chegando próximo ao momento que ele realmente torna-se o ditador do mundo e não apenas de uma região. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. Então, vamos lá. Então, criando aqui a ideia. Agora vamos voltar lá para Apocalipse 20, onde nós estávamos. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou acompanhando os textos junto com vocês por aqui. Porque eu também ganho tempo aqui. Bota de novo aqui Apocalipse 20, por gentileza. Ok, olha o que a Bíblia diz. Então vi um anjo descer do céu. Percebam. Vocês entendiam a confusão de Jó? Pense, Jó não tinha a revelação que nós temos hoje. Jó via tudo descer do céu. Fogo descer do céu, tudo vinha do céu. Então na cabeça de Jó, quem é que estava fazendo aquilo para ele, contra ele? Deus. Eu nunca ia imaginar que era o diabo. Está claro isso? É por isso que às vezes a gente tem que ler a Bíblia na ótica de quem estava vivendo, no período que estava vivendo, na revelação que ele possuía. O demônio desceu do céu. É uma ideia que a gente tem que achar que os demônios vêm de baixo. Porque ele quer assistir filme de Hollywood. E acha que o inferno é a casa deles, que eles têm a chave. Ele abre a porta do inferno, sai, fecha, volta. Não, meu irmão. A Bíblia diz, eu li esse texto para vocês. O príncipe da potestade do ar. Agora, lendo Apocalipse, existem demônios que estão em prisões que só serão liberados no tempo do fim. Tem demônios que não agem sobre a terra. Você parou para pensar nisso? Existem demônios que estão reservados para o tempo do fim, eles estão trancafiados. Aqui vocês acabaram de ver um exemplo. Está claro isso ou não? Ok, agora que a Bíblia diz, ó, então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave. Não foi dada a ele a chave. Ele já era o possuidor do quê? Da chave, do abismo, em uma grande corrente. Então percebam, ele agora vai fechar o abismo, porque durante todo esse tempo o abismo estava o quê? O abismo estava esse tempo todo o quê? Ele estava aberto, gente. Gente. Olá, eu estou querendo promover você já para o mestrado, doutorado de Apocalipse. Gente, preste bem atenção. A gente acabou de ler Apocalipse 9. 9 vem antes do 20. Acertaram.
Me lembrei daquele meme, ah, miserável, acertou. Então, gente, lembre-se, foi dado a uma estrela caída a chave, foi dado a ele, não era dele, ok? Ele vai e abre o abismo, os demônios saem. A própria Bíblia diz que o anticristo, quando ele é golpeado, o anjo diz, a besta que voltou do abismo. Está claro isso ou não? Então o abismo está esse tempo todo o quê? Aberto. Porque há espíritos que só foram ser liberados nesse período. Está claro isso ou não? Aí a Bíblia diz que quando então esse anjo, ele não recebe a chave, ele já é o possuidor da chave. A Bíblia diz então que um anjo, eu quero mostrar para vocês isso aqui de novo. Ele desce com a chave do abismo numa mão provavelmente e uma grande corrente na outra. Aqui a palavra original aqui em grego traz a ideia de uma cadeia. E uma o quê? Uma cadeia, né? Ok, continua o texto. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Irmão, vocês estão lendo isso aqui? Não foi Jesus, não. Foi só um anjo. O diabo não é Deus, irmão. Põe isso na sua cabeça. Tudo que o diabo faz é o processo de enganar. O diabo trabalha com o engano. Está ouvindo ou não? Até o poder, ele mesmo disse para Jesus, se você prostrado me adorar, lhe darei todos esses reinos que foram me dados. Não eram dele. Foi dado a Adão. Adão que entregou para o diabo. Alguém está entendendo ou não? A Bíblia diz, os céus são céus de Deus, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Adão era o regente da terra. Está claro isso ou não? Então, irmãos, o diabo, ele não tem regência a não ser a que você dá para ele. Está claro isso ou não? A regência que o diabo tem é a que você dá para ele. Você dá regência ao diabo. Aí eu volto a falar, para todos aqui, como pastor, cuidado com as músicas que você ouve. Cuidado com as coisas que você coloca de imagem diante dos seus olhos. Cuidado com as conversas que você tem. Porque o diabo, ele não vem de chifre nem de cauda. Ele vem com a sua mensagem e ele guarda a mensagem dele em inúmeros veículos. Ele só precisa de uma coisa, acessar o seu interior. Ele vai entrar por algum lugar, por uma conversa, por algo que você está assistindo, por uma música que põe nos seus ouvidos. Alguém sabe que Katy Perry foi criada dentro da igreja? A maioria dessas mulheres famosonas aí, Beyoncé, cantava em corais de igreja. Agora vai ver como é a letra das músicas dela agora. Porque, meu irmão, ninguém chega ao topo falando de família, de casamento, de viver feliz. Essas eram as músicas antigas. Mesmo do mundo. Algumas músicas antigas do mundo, você vai ouvir as letras antigas, a pessoa estava dizendo, eu te amo tanto, meu amor. Como eu gosto de ter a sua presença. Eu sinto alegria quando eu estou perto de você. Sinto tanta saudade. Músicas falavam isso. Hoje as músicas dizem assim. Outro dia eu estava vendo uma música que eu achei bacana o estilo dela. Aí eu fui ver a letra dela. Eu disse, meu Deus, fazia tempo que eu não vi uma música com esses arranjos. Assim, fugia do comum. Arranjo bem feito. Aí eu fui escutar a letra da música. O cara na letra da música dizia assim, bem que eu sei que Deus, você precisa me ajudar, porque essa pessoa que agora está comigo, ela é o próprio diabo. Sei que eu já estou perdendo a minha alma. Ele dizia isso. Que a pessoa que estava com ela era o diabo. Ele estava já perdendo a alma. A letra da música dizia isso. Então cuidado, gente. Não seja idiota, otário, achando que o diabo vai aparecer para você de chifre, de cauda pontuda e com tridente. Isso é Pato Donald, que ficava aqui do lado. Vai, Donald, dá uma tragadinha. O diabo não vai aparecer para você assim. Então, a Bíblia está nos ensinando que os demônios são reais, sim ou não? E que existem demônios que só vão ser liberados no tempo o quê? Do fim. Mas ainda que os demônios agem e eles recebem esses poderes pela autorização que vamos... As portas, diga comigo, as portas que vamos abrindo.
Nós é que vamos abrindo o quê? As portas. Antes de eu continuar a mensagem, eu quero que você se pergunte quantas portas você abre para o diabo durante a semana. Eu quero que você reflita sério diante de Deus. Quantas portas você abre para o diabo? Seus pensamentos. Fica pensando em bobagem. Fica alimentando bobagem na sua cabeça. As músicas que você ouve. As coisas que você assiste. As coisas que você coloca diante das suas imagens. Pornografia. O que você coloca diante de você? Quais são as suas escolhas ao longo da semana? Qual portas você fica abrindo e dizendo, bem-vindo, hermano. O diabo diz, opa, estou entrando sem ser convidado, mas já fui convidado. A gente vive numa geração tão maluca que nessa geração eu acho ridículo que os vampiros ficam brilhando com lantejoula. Os vampiros do Todes. Os vampiros do... O vampiro, em vez de beber sangue de gente, bebe sangue de bicho. É o vampiro politicamente correto. O vampiro se apaixona, maravilha. O vampiro do Todes, da saga Crepúsculo, que dali para mim... Na minha época de garoto, existia uma cultura, né? De que nos filmes de vampiro, os vampiros só podiam entrar na casa da pessoa se ela convidasse. Ele chegava na porta, botava o pé e ficava esperando. Enquanto a pessoa não convidava ele para entrar, ele não entrava. Hoje os vampiros são convidados a casar com as pessoas. É o vampiro do amor. Estou dizendo a vocês, vai chegar o dia que as pessoas vão criar filas nas portas dos presídios para aplaudir pedófilos e estupradores como se fossem heróis. Porque já aconteceu com outros crimes aí. Nego já aplaudiu criminosos. Sim ou não? Fazendo um parênteses, você viu o caso da criança que foi decapitada pela própria mãe? Ok. A criança gritava, mamãe, por favor, eu te amo, não me mate. Eu fico imaginando que nível chegou. Aí, para uma criança gritar para a mãe, mamãe, não me mate, eu te amo. Aí você fica imaginando que ela estava sob efeito de droga. O que foi que aconteceu? Como é que ela ouvia esse clamor da criança e mesmo assim, ela não golpeou a criança, ela decapitou a criança, mas antes ela havia esfaqueado a criança. Aí quando os policiais chegaram, ela estava tentando se matar com a faca. Ela foi alvejada pela polícia e levada, está em estado grave. Agora, o que a polícia encontrou dentro da casa dela? Uma porta. Encontraram um gato agonizando em um dos quartos e havia material ensinando a fazer um ritual satânico de decapitação. Portas. Vocês estão ouvindo ou não? Ela não matou aquele menino da noite para o dia. Ela começou a criar uma imagem dentro dela por uma porta que ela o quê? Vou dizer novamente, irmãos, não brinque com essas coisas. Pergunte a si mesmo. Eu não sei porque eu estou falando isso, irmão. Mas Deus sabe. Não tem aqui na minha mensagem isso. Quais as portas que você está abrindo. Aqui com seus pensamentos. Ficar pensando besteira, bobagem. Deixa a mente ficar viajando, pensando em loucuras. Irmão, deixa sua mente vagar, que ela vai. Deixa sua mente solta, que sua mente vai. Cuidado com as portas que você abre. Alguém está ouvindo ou não? Irmão, ninguém se desvia da noite para o dia. Eu sou pastor há muito tempo. Eu nunca conheci ninguém que dormiu crente e acordou de manhã cedo, vou para o mundo. Isso não existe. Não existe. A pessoa se desvia um passo de cada vez. E eu vou te dizer uma coisa, não sei se você vai entender o que eu quero dizer, mas eu vou falar assim mesmo. Tem dia que eu estou meio assim, bocudo mesmo. Era engraçado que algumas pessoas que se desviaram do evangelho, um dos sinais que ela demonstrou
foi afastamento da comunhão. Está ouvindo ou não? Incrível que você percebe que a igreja não é a salvação. Mas a pessoa, ela começa a se afastar da comunhão dos irmãos da igreja. Está claro isso ou não? Vocês já viram isso? Ela vai vindo cada vez menos. Ela vai se relacionando menos com as pessoas. Ela vai ficando longe. Quando a pessoa se desvia, diz assim, poxa, fulano se desviou. Mas quando você vai lembrar, assim, qual foi a última vez que você tinha visto aquela pessoa em comunhão? É por isso que nós vamos encerrar o culto do domingo que vem com a ceia. A ceia lembra que nós somos um corpo em Cristo. E que como um corpo em Cristo, nós só vamos vencer como igreja. Não existe texto na Bíblia, crentes vencendo, senão como igreja. Amém? Gente, eu estou falando isso para vocês aqui. Não é para botar medo em ninguém. Não, meu objetivo, irmãos, eu não estou aqui tocando terror, não. Eu estou querendo abrir a mente de vocês, de que essa mensagem que eu estou pregando aqui, e que eu não estou nem conseguindo sair da parte que eu parei aqui, porque por alguma razão Deus está ministrando a igreja, dizendo, rapaz, acorde. Igreja, desperte. Os tempos não vão ficar melhores. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso aqui? Os tempos vão se tornar mais o quê? Difíceis. Irmãos, essa história dessa criança mesmo, Deus. Mas na hora que a própria polícia disse, encontramos material de satanismo que ensinava a fazer um ritual de decapitação. Eu digo, eu sei quem está do outro lado e quem foi que na hora entrou. Ele faz e depois sai. Mesmo quando a polícia chegou, ele não estava mais lá, não. Ele já tinha feito o quê? O serviço. Porque este sangue precisava ir para alguém. É igual quando você aborta. O sangue precisa ir para alguém. Alguém está ouvindo ou não? Então diz assim comigo. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. E falando de desvio, você durante a semana não lê Bíblia, durante a semana você não ora, durante a semana você não tem comunhão, começa a ir perdendo interesse de ir para a igreja, de ter comunhão, e aí vai. Quando você vê, meu irmão, você está se distanciando, quando você vê, já se afastou do evangelho. É assim que acontece. Todos que eu conheci deram os mesmos sinais. Todos. Não teve um diferente. Todos deram o mesmo sinal. Ou você acredita em mim como seu pastor, ou você acha que você está ouvindo um maluco que está aqui em cima. Ninguém se desvia da noite para o dia, irmãos. Nós vamos abrindo o quê? Abrindo portas. Abrindo portas. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Agora que eu estou falando isso para vocês, não é que está acontecendo nada não. Só estou falando porque é um alerta de Deus. Deus está nos alertando que no tempo do fim haverão espíritos malignos sendo liberados que não foram liberados em época nenhuma. Está claro isso, sim ou não? Amém? Ok, vamos lá. Também não vou ler não, só vou dar referência para vocês. A Bíblia diz em Apocalipse 12:9, anote a referência, que o diabo foi expulso do céu. Ele foi expulso de que lugar? Apocalipse 12:9 diz, então eu vi o dragão e não achou lugar para ele. Ele foi expulso do céu. Foi lançado o dragão, a antiga serpente do céu, e ele caiu na terra. A Bíblia diz isso. Está claro isso ou não? Aí agora, aqui em Apocalipse 20, o diabo é expulso da terra. Alguém pode dizer aleluia? Meu irmão, não achou-se lugar para ele no céu, ele foi lançado de lá. Quando ele chegar agora aqui na terra, em Apocalipse 20, também não vai achar lugar para ele na terra. Vai ser lançado no abismo. Ele será expulso do céu e será expulso de quê? Da terra. Porque aonde ele fica, ele o quê? Perturba. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Aí a Bíblia diz
que ele foi expulso da terra. Satanás é acorrentado por um anjo e aprisionado lá. O abismo é uma prisão. É uma o quê? Prisão. Ok, pronto. Aí agora aqui é a chave. Está me acompanhando, senhor não? Ok. Quando acontece isso aqui, o abismo então é fechado e se coloca um lacre. Se coloca o quê? Um selo. E o diabo fica lá. E a Bíblia diz, e essa é a minha fé, quando eu leio o texto. A Bíblia diz que o diabo ficará lá até que 1000 anos passem. Então eu acredito que esse lacre foi colocado lá com uma durabilidade de 1000 anos. Depois de 1000 anos, o lacre se rompe. E aí novamente as portas do abismo se abrem e Satanás volta. Depois de quanto tempo? 1000 anos. Aí aqui é a chave. Então, percebo que tem que haver um acontecimento, e esse acontecimento é que abre as coisas. É a partir daqui, em que o diabo é acorrentado por um anjo e aprisionado lá, é que começa a era do reino. Começa o quê? A era do reino. E aqui a gente vai desenvolver. Aqui começa a era do reino. É aqui. Certo? Então é como se fosse assim, no bom sentido, antes era a época, a era das nações. Você vê que as nações se movendo, sim ou não? As nações se levantando contra Deus, nações sendo levantadas pelo anticristo, nações, pronto. Aqui é a era do reino, ok? Agora percebam um detalhe. Nesta era aqui, o tempo ainda é contado. O tempo ainda é o quê? Ok. A Bíblia diz que foi estabelecido um tempo. Qual foi esse tempo? Qual foi esse tempo? Ok. Mas vamos lá. Ok. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Por favor, peço aqui ao pessoal da equipe, coloca aqui na nova tradução na linguagem de hoje, por gentileza. 1 Tessalonicenses 3,13. Isso aqui é muito importante para os crentes. Tem crente aqui essa manhã? Diga amém. Tem crente que vai permanecer firme com o Senhor? Diga aleluia. A Bíblia diz, a fim de que ninguém fique desanimado. Por causa de quê? Então, vocês entendem que as perseguições fazem parte de um ataque do maligno. Sim ou não? Para os crentes o quê? Os crentes o quê? Desanimarem. Como eu falei. Então, vem as perseguições, aí algumas pessoas, elas vão se desanimando. Mas a Bíblia diz, vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Deixa eu ver se a referência está certa. Não é 3, é 13. Mas, amém que a gente leu, é 13. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Eu quero que você glorifique ao Senhor quando a Bíblia diz, vocês serão completamente dedicados a Ele. E esse é o objetivo de uma igreja existir, de pregar a palavra. É só esse, irmão. O objetivo de igreja existir é esse. É dedicar as pessoas a Deus. Nós não estamos aqui por ganho, por sorte da ganância. Nós não estamos aqui por promoção, pelo nosso nome, pela nossa glória. Senão não é igreja. Igreja existe para que as pessoas sejam dedicadas a Deus. Elas têm um lugar para ir, para ouvir de Deus. Ninguém aqui vem para a igreja para ouvir de cristianismo ou de qualquer outra coisa. É para ouvir de Deus. Isso é igreja, o resto é invenção. E é o que é o problema hoje. A gente quer encher as igrejas de um monte de coisa que não é o principal. Fazemos tudo, menos a palavra. Os crentes estão se dedicando a quê? Suas próprias vidas. Porque as mensagens são o homem no centro. O que é que Deus pode fazer por mim? Quando na verdade a mensagem é
o que Cristo fez por mim. Vou me dedicar a minha vida a Ele. Alguém pode dizer aleluia? Mas escute. E então vocês estarão sem culpa. Estarão o quê? Essa é outra arma do diabo. O diabo vai acusar você. Vai apontar o dedo para você. Uma das coisas que o diabo usa para afastar as pessoas da igreja é a acusação. Sim ou não? Levanta as pessoas para apontar o dedo. Sim ou não? E pessoas se sentem... Como eu disse, acho que foi quarta-feira, irmãos, não use a internet para ser haters. O mundo já tem ódio demais. Não promova ódio. Você não vê Jesus promovendo ódio. Até no tempo da ira, a Bíblia diz que não é ódio que Deus vai usar. É ira. A ira está atrelada ao zelo. O ódio é atrelado a sentimento. Jesus, quando quebrou as mesas do cambista, ele não estava com ódio das pessoas. Ele estava irado por transformar a casa do pai dele em um lugar de negócios. Sim ou não? Sim ou não? Então, por favor, irmãos. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, que aponta as nossas culpas o tempo todo. E o diabo usa a culpa para afastar os crentes, sim ou não? Acabei de falar sobre desvio, que as pessoas não se desviam da noite para o dia. O diabo usa a perseguição para as pessoas desanimarem. Usa a acusação, apontar o dedo. A pessoa se sente acusada e sai da igreja. Mas não entendem que nós temos que ter comunhão dentro da igreja. Não para a nossa salvação, mas para o nosso crescimento em Cristo. A igreja não salva você, mas a igreja é o lugar em que você cresce em Cristo. Porque a igreja tem que se dedicar à palavra. Amém? Que isso aqui importa, meu irmão. Aí a Bíblia diz: vocês estarão sem culpa na presença de quem? Do nosso Deus e Pai. Por que sem culpa? Porque as nossas culpas não existem mais. Porque nossos pecados foram o quê? Eu quero ver igreja. Alguém pode dizer aleluia por isso? Meu irmão, é maravilha ser crente. Não porque somos perfeitos, mas porque fomos completamente perdoados, completamente sem culpas diante de Deus, perdoados para sempre. E a Bíblia diz, quando o nosso Senhor Jesus vier, e Ele virá. A Bíblia diz, Ele virá com todos que são dele. Irmãos, eu quero que você abra esse cabeção que Jesus lhe deu aí agora. A Bíblia diz que Ele já virá conosco. Por quê? Porque antes fomos arrebatados. O arrebatamento não é a volta de Jesus. É o processo para... Quando Jesus vier, Ele já vem conosco. Meu Deus, você já parou para pensar nisso? Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus vai tirar a igreja do meio deste mundo. Mas para isso você precisa ser o quê? Igreja. Pode ser minha boca, não, meu irmão. Isso que eu estou falando hoje aqui. Alguém está entendendo essa palavra hoje aqui? Irmãos, eu sei que às vezes minha mensagem é dura, mas irmãos, por favor, pode ter certeza que o mundo está muito pior do que isso que eu estou falando aqui. Eu não consigo em palavras expressar como está esse mundo. Então não posso alisar. O mundo não está alisando. Essa semana eu vi um pregador, eu esqueci a mensagem antiga dele, um pastor assembleano. Ele levantou-se e disse: quero saudar a amada igreja, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu não vou dizer todas, porque quando a palavra todos foi traduzido do latim para o português, a palavra todos já engloba macho e fêmea. Então, se eu falar a paz do Senhor para todos e todas, eu serei redundante. Mas se eu falar todos, eu serei idiota. É nessa pegada aí. Jesus virá. Ele retornará à terra. Mas quando ele retornar, a igreja já estará com ele. É Bíblia, irmão. Amém? Porque nós somos dele. Quantos são de Jesus, diga amém. Aí a Bíblia diz assim:
Vocês estão me acompanhando ou não? Meu irmão, é muito bom ser crente. É maravilhoso ser crente. É a melhor coisa que nós poderíamos ter na vida, é esse conhecimento. Como disse o apóstolo Paulo, eu considero todas as outras coisas menos do que nada, pelo conhecimento de Cristo. Por ser conhecido por Ele. Conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Alguém pode dizer amém? Diga assim comigo. A igreja voltará com Cristo em sua segunda vinda. E voltará para quê? Porque, como eu disse, que aqui começa a era do reino. Está claro isso ou não? Ai, meu Deus, é tanto texto. Jesus, me ajuda. Vamos lá, aqui rapidinho. Quero mostrar isso aqui para vocês. Vai comigo em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Apocalipse 19, verso 7. É bom ser crente, irmãos. É bom ser crente. É maravilhoso ser crente. A Bíblia diz, alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Alguém pode dizer aleluia? Continue, verso 8. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Diga comigo, linho fino, puro e branco. Aí ele disse, por que o linho? Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz, verso de número 9. E o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são palavras verdadeiras de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Irmãos, nenhum aqui de nós somos bobos, nem otários. Nós não somos. Pastor, como é que você sabe que a gente não é bobo nem otário? A gente aceitou Jesus, meu irmão. Só os sábios entendem isso, meu irmão. É maravilhoso aceitar Jesus e viver na glória do Senhor. É como a música que a gente acabou de cantar. Sem Jesus não dá para viver, meu irmão. Tolice é viver sem Cristo. Sabedoria é viver com Ele. Irmãos, a Bíblia diz, felizes que são convidados para o banquete, amém? De casamento. Sim ou não? Alguém aqui já viu se convidar a noiva para o casamento? Se convida a noiva para o casamento? Então, se está havendo um convite para o banquete de casamento, significa que quem já está aqui? Aqui é o céu, meu irmão, aqui é a glória. A noiva já está aqui. Está sendo convidado agora todos para o quê? Para o banquete de casamento. Está claro isso ou não? Mas se você ainda tiver dúvida e achar que eu estou viajando, a Bíblia diz o seguinte, pule por favor, por verso de número 11. Vi o céu aberto. Meu irmão, leia Apocalipse que poucas vezes o céu se abre. Mas quando se abre, são para coisas extraordinárias. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Lembre-se, aqui é a volta dele, sim ou não? Mas continua. Seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito o nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado. Peraí. Se eu perdi aqui o versículo. Não, continue. É porque ele está no verso 14. Vestia um manto encharcado de sangue, seu nome era a palavra de Deus. Agora sim, verso 14. Os exércitos do céu vestidos, linho fino, puro e branco. Quem estava com Cristo quando ele voltou? A noiva. O vestido é de linho, é puro e branco. E seguiam em cavalos brancos. Alguém vai dizer aleluia? Quando ele vier, nós já voltamos com ele. Porque fomos arrebatados antes. Alguém pode dizer glória a Deus? Está com dúvida ainda? Vamos lá. Pastor, ainda tenho dúvida. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Ok, deixa eu voltar aqui para minhas referências bíblicas. Deus está falando com você, diga aleluia. Ok. A Bíblia diz o seguinte, vamos lá. Estamos aqui na era do quê? Do reino. Vamos lá. 1 Coríntios,
capítulo 6, verso 2, coloca na NVT, por gentileza aí, equipe. 1 Coríntios 6, 2, NVT. Estamos voltando com ele, sim ou não? Aí a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 6, 2. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas coisas? Ele está dizendo, um dia vocês, nós os santos, julgaremos o quê? Percebam que quando Jesus volta, sim ou não? A mim mesmo porque é muito texto. Olha que eu quero lhe mostrar. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vai comigo em Apocalipse, capítulo 20, verso de número 4. Vi tronos, e os que estavam sentados neles, tudo no plural, haviam recebido autoridade para julgar. Quem vem com Cristo? A noiva, a igreja, que agora, segundo o texto ali, o casamento já aconteceu. Está claro isso ou não? O casamento já o quê? Já aconteceu. Aí a noiva, que agora nesse sentido é esposa, casou-se, está ouvindo ou não? Ela vem com ele para iniciar a era do reino. A era do quê? Do reino. E uma das coisas que a igreja faz, baseado no próprio texto bíblico, como eu disse, não se constrói doutrina em cima de um versículo bíblico. Você tem que ter mais de um versículo para respaldar. A Bíblia diz que os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para o quê? Para julgar. Quem está aqui é a igreja. A igreja vai julgar as nações. Por isso que diz, um dia vocês não sabem julgar entre vocês, resolver as coisas entre vocês. Paulo disse, rapaz, não pegue uma causa entre dois crentes e leve para um juiz ímpio resolver a causa de vocês. Ele vai falar mal do Deus de vocês. Paulo disse isso. Resolva as coisas entre o quê? Entre vocês. Aí ele diz, não sabe que vocês um dia vão julgar o mundo? Está aqui a prova. Alguém pode dizer aleluia? Vamos lá. Deus está falando com você, diga amém. Ok, outro detalhe bíblico sobre a era do reino. Lucas 13, 29, NVT. Põe aqui, por gentileza. Lucas, ok. Aqui Jesus falando. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. No reino de Deus, nós nos assentaremos o quê? Nós nos assentaremos o quê? À mesa. Então a igreja volta. A igreja volta para julgar. A igreja volta para reinar. Alguém pode dizer aleluia? É a era do reino. Então ela, com Cristo, julga o mundo e reina sobre as nações. Está claro isso ou não? Eu tô vendo os crentes assim me olhando, achando que isso aí é uma coisa assim, não consegue entender. Irmãos, enquanto você não olhar para você da mesma forma que Cristo te olha, você nunca viverá a dimensão do que Deus tem para a sua vida. Imagine Adão olhando para os animais e dizendo assim, ai, quem sou eu para ficar botando nome nesses bichos tudo? Quem sou eu? Coitado de mim. Ele não fazia isso. Ele olhava para os animais e dizia, seu nome será tal. E a Bíblia diz, e o nome que Adão escolhia passava a ser. A Bíblia está dizendo que nós, os redimidos, os que foram comprados pelo sangue de Jesus, que se tornaram a sua noiva e agora o banquete já aconteceu, nós já nos casamos com ele, amém? Porque o encontro já aconteceu. A Bíblia diz que esta noiva virá para julgar e virá para reinar. Diga comigo, reinar. Diga comigo, reinar. Quantos creem nisso, diga aleluia. Aí vamos aqui, ó. No milênio,
Aí aqui acontece, é o milênio. Ok. Durante o milênio, haverão nações na terra. Haverão o quê? Nações na terra. Certo? Haverão nações na terra. Lembre-se, aqui ainda é a era do reino, o tempo é contado. E na era do reino, a igreja vai reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Ela se assenta para julgar com Cristo, ela se assenta para reinar com Cristo. Ok, durante esses 1000 anos, pessoas estarão vivendo na terra. Está claro isso ou não? Aqui ainda não é o que a gente chama de eternidade. Aqui ainda não é. O tempo ainda é contado. Então ainda há contagem do tempo. Durante esse tempo, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 11:15. Vai lá comigo. Apocalipse 11:15. Ok, a Bíblia diz assim: o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Alguém pode dizer aleluia? Ok, isso aqui é a última trombeta. Diz: os reinos do mundo, na Almeida Revista de Corrigir, diz: os reinos do mundo passaram a ser de Deus, o Senhor, e do seu Cristo. E ele reinará o quê? Para sempre. Então, escute o que eu vou dizer para vocês. Até aqui, vamos dizer assim, as nações se autogovernam. Está claro isso ou não? No tempo do anticristo, o diabo vai estabelecer o seu império na terra. Lembre-se, o império do anticristo não é um império de homens, é um império do diabo. A Bíblia diz: o diabo dará ao anticristo o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Pela primeira vez na história, nós vamos ver Satanás andando pela terra feito gente. Alguém já ouviu isso ou não? É o reino do diabo. O diabo vai reinar nas nações. Ok. Jesus volta, vence o anticristo, vence o falso profeta e acorrenta o diabo. Que tempo? 1000 anos. E agora essas nações que permaneceram, ok? Permaneceram, agora elas serão governadas por Cristo. Serão governadas por quem? Por Cristo. O mundo vai experimentar como seria a terra se Cristo fosse o único governador. É o que a terra vai experimentar. Um tempo em que Cristo é o único governador. Está claro isso ou não? O único governo é o dele. Até porque a Bíblia diz que quem poderia enganar as nações está o quê? Aprisionado. Está claro isso ou não? Durante 1000 anos. Ah, pastor, e as pessoas vão estar aqui, vão estar vivendo a vida delas como sempre viveram, assim, vidas de seres humanos. É isso que as pessoas não entendem do milênio. O milênio ainda não é a eternidade. O milênio é uma vida aqui na terra. Para as pessoas. Nós não, nós já temos corpos glorificados. Mas isso é, como eu falei, é a mensagem que eu preguei sobre arrebatamento. Aí é outra mensagem. As pessoas vão vir aqui na terra. E elas viverão debaixo do governo do Senhor. Durante o milênio, duas coisas vão acontecer. Basicamente. Primeiro, as nações irão se sujeitar a Cristo. Está claro isso ou não? As nações inteiras vão experimentar o que era desde o início o projeto do Senhor. Que Jesus fosse o único regente sobre a terra. Elas vão experimentar isso. Como é essa vida? E elas vão viver. Por isso que é um período de 1000 anos. Alguém aqui gosta de estudar sobre a Segunda Guerra? Eu gosto muito. Eu acho muito interessante você estudar para trás, para você encontrar algumas respostas do que vem para frente. Como a gente não consegue ver para frente, porque o para frente ainda não existe ou não? A não ser quando eu falei, a não ser quando é profecia bíblica. Mas o para frente ainda não existe, então você só pode estudar para trás. Quando Hitler propôs o seu Reich, que era o seu reinado, ele propôs o Reich nazista de 1000 anos. De onde ele tirou isso? Eu quero que vocês perguntem. Por que ele não disse, eu sou o homem mais bacana do mundo, eu vou criar um Reich de 10.000 anos? O terceiro Reich. O terceiro reinado. Um reinado, ele disse,
nós vamos construir um reinado de 1000 anos. De onde ele tirou isso? Por que ele iria reinar, ou o seu império, né, iria reinar 1000 anos? De onde ele tirou isso? O império de 1000 anos, ou reinado de 1000 anos, representa um tempo perfeito, onde tudo vai ser colocado em seu lugar. Está claro isso ou não? Durante esse tempo, as nações experimentarão paz, experimentarão prosperidade, experimentarão tudo que poderiam viver desde o início se já tivesse sujeitado a Cristo. Mas passou por tudo isso, então as nações se sujeitam a Cristo. Agora, uma outra coisa que vai acontecer durante o milênio, que a gente não pode esquecer, isso é importante, é o cumprimento das profecias sobre... Irmãos, existem coisas que foram profetizadas sobre Israel que só vão acontecer no milênio. Alguém está ouvindo isso ou não? Está claro isso ou não? Que só vai acontecer durante o milênio. Então, durante o milênio, as nações vão se sujeitar ao reinado de Cristo e Israel vai experimentar todas as promessas messiânicas. Alguém pode dizer aleluia? Agora, lembrando, o milênio é um reinado terreno de Cristo. Diga comigo, um reinado terreno de Cristo. Vai comigo em Apocalipse. Apocalipse não, perdão, gente. Apocalipse eu já li. Vai comigo, por favor, em Mateus 25, 31 a 33. Mateus 25, 31 a 33. Ok. Olha o que diz a Bíblia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Continue. Todas as nações serão reunidas em sua o quê? E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas o quê? Continue. Colocará as ovelhas à sua o quê? E os bodes à sua o quê? Pronto, vocês já entenderam até aqui. Isso aqui é importante para o entendimento final do texto. Cristo retorna, ainda há nações sobre a terra. As nações, então, se sujeitam a ele. Está claro isso ou não? Aí ele diz, tá bom, vocês vão experimentar o que seria, desde o início, o meu plano. Um reinado só meu. Ele reina por 1000 anos sobre as nações. Está claro isso ou não? A Bíblia diz, quando ele vier, ele vai reunir as nações. Aí agora você entende, porque mesmo depois do milênio, o diabo é solto. Porque a Bíblia diz que ainda assim, o Senhor fará separação entre as nações, das suas ovelhas e dos bodes. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Então, ainda no fim, haverá uma separação entre bodes e ovelhas. Porque a Bíblia diz que todas as nações vão comparecer diante do Senhor. Está claro isso? Diga amém. Mas vamos lá, mais um texto. Ok. Esse texto aqui ainda não se cumpriu. Isaías 65, 18 a 25. Põe aí para mim, por favor. Esse texto ainda não se cumpriu. Mas vai se cumprir no milênio. Olá, ok. Estão comigo? Diga amém. Olha esse texto aqui, gente. Isaías 65, 18. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Peraí. Por que as referências não estão batendo? Vamos continuar aqui para ver. Jerusalém para ser um lugar de celebração, seu povo será fonte de alegria. Continue. Aqui. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e de clamor. Era onde eu queria chegar, no verso 19. Continue. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente amaldiçoados morrerão jovens. Pode continuar. Naqueles dias habitarão nas casas, construirão e comerão dos frutos das suas próprias videiras. Esse texto de Isaías ainda não se cumpriu. Ele é um texto messiânico. Vamos continuar. Invasores não habitarão em suas casas, neles tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Alguém pode dizer aleluia? Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim, enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas
orações, verso 25, o lobo e o cordeiro comerão juntos. Isso já aconteceu? O leão se alimentará de palha como boi, mas as serpentes comerão pó em meu santo monte. Ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Isso é uma promessa messiânica que ainda não aconteceu. Que vai acontecer quando? No milênio. Então, no milênio, as nações se sujeitam a Cristo e os judeus vão viver todas as promessas messiânicas. Eles vão viver tudo que foi prometido para eles. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Já estou caminhando aqui para o fechamento. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok. Volta lá comigo em Apocalipse 20, verso 7. Ok. Antes da gente continuar. Então, para recapitular aqui. O abismo estava aberto. Um anjo que tem nas mãos a chave do abismo, ele acorrenta o diabo, ele coloca o diabo em cadeias e lança no abismo. Ele fecha o abismo e lacra. Coloca um lacre, coloca um selo e diz, vai ficar preso durante o quê? 1000 anos. Ok. Depois daí, começa a era do reino. Começa o quê? A era do reino. O tempo ainda é contado. As pessoas ainda estão vivendo. Eu não sei se você vai entender o que eu quero dizer, mas vai nascer pessoas durante o milênio. Porque a vida vai continuar. Vocês estão ouvindo ou não? Nascerão pessoas durante o milênio. A vida vai continuar durante o milênio. Está claro isso ou não? Vai continuar a vida. Pessoas vão nascer durante o milênio. A vida vai continuar. As nações estarão sendo reinadas por Cristo, ao lado da sua igreja. E todas as promessas messiânicas sobre Israel vão se cumprir. Todas as profecias que nunca se cumpriu sobre Israel vão se cumprir neste tempo. Alguém pode dizer glória a Deus? Pronto. 1000 anos de paz, 1000 anos de graça. Ok, o diabo está lá preso. Quando se encerrar esse reinado, que é um reinado terreno de Cristo, 1000 anos depois, a Bíblia diz então que o diabo é solto. Aí a Bíblia diz aqui, ó, quando terminarem os 1000 anos, porque é um tempo contado, vai terminar, Satanás será o quê? Solto. O abismo é o quê? Solto da prisão. Então aqui ele não está no inferno. Ele está numa prisão. Continue. E sairá para enganar as nações. Gog e Magog. Bem, Gog e Magog é retirado de Ezequiel 38 e 39. Certo? Existem muitas especulações sobre quem é Gog e Magog. Certo? Alguns acham que são os russos, outros acham que são os sírios, alguns acham que é o Irã, e aí vai. A única coisa que a gente tem sobre isso aqui é a referência de Ezequiel 38 e 39, e que possivelmente, quando eu traduzo o texto do hebraico aqui, Gog parece mais ser uma pessoa e Magog a terra dessa pessoa. Então, hoje não tem como a gente dizer exatamente quem é Gog e Magog. Tudo é especulação. A única coisa que a gente sabe é que Gog e Magog virá do norte. Mas o que lendo o texto dá para perceber é que Gog é uma pessoa e Magog é a terra de onde ele vem. Pastor, então como a gente interpreta esse texto aqui? Bem, Satanás, quando ele sair para enganar as nações, eu quero abrir sua mente para uma coisa que talvez não tenha pensado. Se vai nascer pessoas durante o milênio, vão existir pessoas no mundo que não conheceram o diabo. Porque ele estava o quê? E vão conhecê-lo agora. Está claro isso ou não? E ele vai convencer essas pessoas. Está fazendo sentido que ele consegue enganar pessoas? Primeiro porque tem gente que, meu irmão, tem gente que gosta da coisa ruim. Você não gosta assim, não? Sim ou não? Gente, você já pegou pessoa e ajudou essa pessoa a se levantar? No bom sentido, deu um banho nela, lavou, cuidou, deu comida, de repente o cara volta para o mesmo buraco, tudo de novo. O cara prefere essa vida aqui do que a de lá. Sim ou não? Tem gente que gosta, meu irmão, o que vai fazer? Então a Bíblia diz que o diabo vai conseguir enganar o quê? Algumas nações. Então,
qual é a melhor coisa a fazer? Ao invés de ficar só especulando quem é Gog e Magog, porque a Bíblia não diz quem é, nem Ezequiel diz, apenas diz que Gog é um príncipe, que a palavra diz que Gog é um príncipe de Rosh. Eu já vi a pessoa dizer que Rosh é Rússia. Na verdade, meu irmão, isso é um erro de hebraico. Rosh é como Rosh Hashanah, é o ano novo hebraico. O ano novo hebraico, Rosh Hashanah, significa a cabeça do ano. Rosh é cabeça. Então, o príncipe de Rosh é o príncipe-chefe, é o príncipe líder. Então, Gog é um líder, é um chefe. E Magog é a terra que ele vê. Agora, quem é esse cara e que terra é essa, a gente não sabe. Ou que nações são essas que Gog lidera. Mas a Bíblia diz que ele vai enganar nações, incluindo Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Perceba que ele vai conseguir envolver pessoas da terra toda. Está claro isso ou não? E ele se reunirá para a batalha um exército poderoso, incontável como a areia da praia, porque há pessoas do mundo todo. Então o exército que o diabo vai reunir é um exército incontável como a areia o quê? Agora, quando você lê Ezequiel, você percebe um detalhe, que aí sim é o que vale para a profecia. Seja quem for Gog e Magog, no texto de Ezequiel, demonstra que era um povo que odiava Israel. Olha, efeito especial. Gog e Magog representam nações que odiavam o quê? Israel, que queriam destruir Israel. Queriam destruir o quê? E é o que o texto mostra. Continue. Subiram pela vasta planície da terra, cercaram o acampamento do povo santo. O acampamento do povo santo, essa palavra aqui, acampamento, é a mesma palavra utilizada para o arraial que Israel montava no deserto. Está claro isso ou não? Aí a Bíblia diz, e a cidade amada. Qual é a cidade amada por Deus? Jerusalém, ó. Cuidado, muito cuidado, gente. O povo fugiu da aula de geografia, viu? Qual é a cidade que Deus ama? Israel é a nação. Nação, estado, cidade, município. Ok. Qual a cidade? Qual a cidade que o Senhor ama? Jerusalém. Então, a Bíblia diz que esse exército incontável vai cercar o povo e a cidade. Está claro isso ou não? Meu irmão, mas aqui já é o fim do milênio. Aqui é o encerramento do milênio. Você acha que Deus vai fazer o quê? A Bíblia diz, mas fogo desceu do céu o quê? Foi dar mais rápido que a outra, a do Armagedon. A Bíblia diz que quando eles cercaram a cidade, desceu fogo do céu e consumiu o quê? A todos. Está claro isso ou não? Aqui, nesse sentido, é aquele texto de Jesus. As nações virão a mim, mas como pastor eu vou separar os bodes das ovelhas. Aqui é a separação. Durante o milênio vão crescer pessoas, nascer pessoas que não conheceram o quê? O diabo. E quando conhecer a proposta dele, vão colar com ele. Está claro isso ou não? Eu vi alguém dizer misericórdia. Misericórdia mesmo, rapaz. Só Jesus. Vamos lá. Vamos lá, estou caminhando para o fim. Posso continuar a igreja? Amém. Aí a Bíblia diz, o diabo que os havia enganado, agora sim, irmãos. Agora sim. Jesus já havia derrotado o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz, o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Aqui não é a prisão. Aqui agora é o lugar onde ele está sendo punido. É a execução da pena. Está claro isso ou não? Onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados, dia e noite. Percebam que 1000 anos é um tempo contado. Aqui ainda é a era do reino. Não é a eternidade. Mas a Bíblia diz que quando o diabo cai, é lançado no lago de fogo e enxofre, não é um tempo que pode mais ser o quê? Mais ser contado. Ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. Por todas as eras. Está claro isso ou não? Ok. Aí agora eu quero... Está claro até aqui, igreja? Amém? Posso continuar? Amém. Aí agora eu quero aproveitar e tirar algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Passe mais um versículo. Deixa eu ver qual o versículo exato que eu quero. Espera aí, para a gente não ficar...
Ok. Vai comigo, por favor, verso 14, para a gente ganhar tempo. Verso 13. A Bíblia diz: o mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com os seus o quê? Os atos. Lembre-se. Morreu gente agora quando o fogo foi consumir o povo, sim ou não? Fez parte desses mortos aí agora. Tá claro? Então, concluiu tudo, e agora o Senhor está julgando. Tá claro isso ou não? Aí a Bíblia diz: julgando de acordo com o que? Os seus atos. Aí vamos lá. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados onde? No lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Ok? Agora vamos lá então. Me acompanha aqui. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Ok. Vou repetir algo que eu já ensinei no outro culto. Vou repetir hoje aqui para ficar claro. Então vamos lá. Você aprendeu hoje aqui que o abismo não é um inferno. Não tem nada a ver. O abismo é uma prisão. Certo? E a Bíblia diz que alguns espíritos estão presos lá. E que eles só serão liberados no tempo o quê? Final. No tempo do fim. O diabo, por 1000 anos, ficará preso nesse abismo. Está claro isso ou não? Mas não é o inferno. Diga comigo, o abismo não é o inferno. Ok, aí vamos lá. Para ficar claro aqui. Certo? Vou falar pausadamente, com calma. A palavra inferno não existe na Bíblia. O que eu estou dizendo? Repete, que é o quê? Eu não estou dizendo que inferno não existe. Eu estou dizendo que a palavra inferno não existe na Bíblia. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego. Ok? A palavra para o mundo dos mortos em hebraico é Seol. E a palavra para o mundo dos mortos em grego é Hades. Certo? Hades. Seol no Antigo Testamento e Hades no Novo Testamento. Ok. Quando foram traduzir a Bíblia, vamos lá, por etapa. Quando foram traduzir o Antigo Testamento para o grego, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para grego, então pegaram a palavra Hades e colocaram no lugar de Seol. Porque realmente as duas têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, Hades e Seol é o mesmo lugar. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Ok. O mundo dos mortos. Quando foram traduzir agora toda a Bíblia para o latim, que é a chamada Vulgata, pegaram a palavra inferno, que vem de inferos, que é lugar abaixo, ou infra, para baixo. Inferos, vem de inferior, lugar baixo, e que a ideia é a mesma, não tem problema nenhum. E na mitologia romana é o lugar, o submundo dos mortos. Pegaram a palavra inferno e traduziram tudo que estava lá como inferno. Então pegaram a palavra Seol, traduziram por inferno, pegaram a palavra Hades, traduziram por inferno, e pegaram a palavra Geena, que é a fornalha de fogo acesa, que Jesus falou, que é o mesmo lugar do lago de fogo, e também traduziram por inferno. E aí criaram uma confusão. Está claro isso, sim ou não? Então, o inferno é esse lugar que hoje existe e é temporário. Uma pessoa que morre, e ela morre sem estar com o seu nome inscrito no livro da vida, sem salvação, ela vai para o inferno, que é Seol em hebraico, Hades em grego. Ela vai para o inferno. Está claro isso ou não? Vai para onde? Para o inferno. Está claro isso ou não? Mas lembre-se, inferno é a palavra do latim. Não tem problema nenhum de usar ela. Mas é esse lugar. Jesus disse que existe um outro lugar onde o bicho não morre, o verme, o fogo não se apaga. Esse lugar é o Geena. É a fornalha de fogo acesa, que não se apaga nunca. Não é o mesmo lugar. E a prova está aqui. A Bíblia diz que lá no final, a morte e o mundo dos mortos, aqui em grego é Hades, que é o inferno, serão lançados no lago de fogo. Alguém pode dizer aleluia? Então significa que quando terminar a era do reino, vai começar a era da eternidade, onde não haverá mais morte nem inferno.
não haverá mais morte nem inferno. Irmão, na verdade, não haverá mais diabo, porque a Bíblia diz que ele foi lançado no lago de fogo. Não haverá mais morte, porque ela foi lançada no lago de fogo. E não haverá mais o inferno. Alguém pode dizer aleluia? E aqui começa a era da eternidade. Quantas pessoas vão morrer daqui por diante? Mais nenhuma. Alguém pode dizer glória a Deus? Agora aqui é a eternidade, aqui começa a eternidade. Não há mais diabo, não há mais inferno e não há mais morte. Tudo foi lançado no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz, esse lugar, que é a segunda morte, o fogo é eterno. O fogo é o quê? Eterno. Está claro até aqui? Está claro mesmo, irmão? Para não criar confusão, o pastor disse lá, ó, o pastor chegou lá na igreja domingo, meu irmão. Estava até vindo direitinho, pregando, tal, no meio do final, diz que inferno não existe. Na verdade, eu diria para vocês, eu não sei se você é ovelha desta casa ou não, mas se um dia a igreja que você está, ou passar, e o pregador disser que inferno não existe, fuja dessa igreja que ela está desviada do evangelho. Porque quem mais falou que haveria uma eternidade de condenação foi o próprio Jesus. Alguém está falando ou não? O inferno existe. Agora, ele não é o destino eterno. Ele é um destino tempo. E nós, pastor, se a gente partir antes de Jesus arrebatar a igreja, para onde a gente vai, meu irmão? Vai para o céu. Vamos para onde? Vamos para onde? Para o céu. Vamos para o céu. Vai para o céu, meu irmão. Você tem dúvida disso? Nós vamos para onde? Se a gente partir antes de Jesus retornar, ou de Jesus vir arrebatar a igreja, para onde nós vamos? Para o céu. Para o céu. Você, irmão, só existe céu e inferno. Agora, a Bíblia diz que no final de tudo existe um lugar final, onde ele vai lançar a morte, o diabo e o próprio inferno. Lembrando que eu já preguei para vocês isso aqui, só recapitulando, o inferno, quando for lançado no lago de fogo, o inferno está o quê? Vazio. Ele está o quê? Porque a Bíblia diz que é a própria morte, o mundo dos mortos, o inferno dará aos seus mortos. Todos comparecerão diante de Jesus vivos e serão julgados. Quantos entenderam até aqui? Ok.